Michele Capelletti, atual número. Pera aí, que eu normalmente, galera, vocês sabem que eu não faço isso aqui, né? Mas não teve como, é tanta coisa que eu tive que anotar, ó. Tem... Capelete, número 1 do ranking, fez uma coisa que eu acho que vai demorar muito tempo pra alguém conseguir fazer, que esse cara fez o ano passado, que foi praticamente zerar o ranking mundial. O cara deu fim no ranking mundial, ganhou 4 Sun Series, vice-campeão em Dos um, 5 ele ganhou 4. ganhou 4 e ficou vice em um, né? É isso. Vice em um. Infelizmente. Parnu e Uberlândia são os melhores resultados do ano de 2022. Qual que é o seu principal pensamento pra gente chegar ao topo do beach tennis, cara? Sem dúvida, o pensamento é sobre a técnica. Eu estou louco para a técnica, para colocar a técnica mais eficiente que eu conheço para os meus jogadores. Agora, o nível do jogo está gigante. Todo mundo está treinando muito e a gente precisa de uma técnica que com pouco, muito eficiente, com pouco pode obter muito. Perfeito. Então, muito estudo, muitas horas na quadra, também como iniciante. Eu gosto muito de treinar iniciante. Como eu falo sempre para eles, eu aplico antes a minha ideia técnica no iniciante e depois vou. Uma vez que eu consigo aplicar essa técnica pelo iniciante, depois eu vou... Fica muito mais fácil trabalhar com os gigantes, né? Exatamente. E Cap, quantos anos de parceria, Cap? Bem, então, a gente na verdade é parceiro desde sempre, né? Porque a gente somos melhores amigos, a gente começou a escola juntos, então nos conhecemos desde quando a gente tinha 4 anos de idade, né? Uma parceria, é verdade, né? A parceria no beach tennis, como, vamos dizer, como meu treinador, são 4 anos, 4 anos e meio, né? Mas, exatamente. Por caso. Já jogaram Sim. juntos? Jogamos juntos quando a gente jogava sub-12, sub-14, sempre a gente foi parceiro também no beach tennis, porque começamos juntos a jogar, né? O único momento na minha vida onde eu ganhei torneio. É isso, cara. Parceria de verdade. É o momento agora, né? Para se focar nos treinos e nos torneios, porque a gente tem ainda, eu como atleta posso melhorar ainda muitas coisas, com o Bucciali a gente trabalha muito. Não, é verdade, galera. Não, eu acredito. Treinador físico Eu vou também. até beber água. No último ano, a Tadinha gente, dos adversários. como o Cap trocou, eu acho, pelo menos 3 golpes técnicos. Ele ganhou desde sempre. A sorte dele é para, como se fala, para capacidade dele. Sim. Mas é fundamental ter a cabeça aberta para as mudanças, né? Mas também se você está ganhando. A gente agora está treinando muito nessa pré-temporada, como Anthony, com o Cap, com todo mundo, com as meninas. E também o ano passado foi ótimo para a gente, como os meninos, a gente está tentando de trocar algo mais. Por quê? Porque todo o resto dos jogadores, eu imagino que está fazendo isso. Com certeza. Todo mundo vai estudar a gente, porque agora a gente vocês são ser batidos, né? Então, não podemos parar a mesma coisa do ano passado, devemos trocar. É isso que a gente está conseguindo fazer. Ô Cap, qual foi o golpe que você acha que você tinha mais dificuldade que você conseguiu ajustar no último ano? Eu já tenho certeza. Comecei ele. Cara, sabe o que é? Que é realmente isso. O jogo mudou durante a minha carreira do atleta. Até o 2018 a gente jogava com o bloqueio na frente, na devolução. E colocaram a linha dos 3 metros, que foi uma regra fundamental, muito importante. Mudou o beach tennis. Mudou bastante. Eu pessoalmente me batei muito para ter essa nova regra, que eu acho que também demorou, porque poderia chegar antes. Mas, ao mesmo tempo eu sabia que o meu jogo iria mudar muito com essa regra, né? Porque eu era famoso como jogador que sempre estava no bloqueio, na devolução. Então eu lembro o primeiro torneio que eu joguei no Equador, acho, um 35 mil lá, com a regra... Não, talvez foi Kazan. O primeiro torneio com a regra dos 3 metros na devolução, me parecia desenvolver como no tênis, tá lá no fundo da quadra, né? Parecia outro esporte, cara. Tipo, eu fiquei, nossa, meu Deus, é uma mudança que o esporte precisa, mas eu, mais que outros, tenho que me adaptar a isso. E foi isso o grande trabalho que a gente fez com o Bucciali, porque eu tive a oportunidade e a sorte também de ter outros grandes treinadores na minha carreira. O meu pai foi o primeiro treinador na Itália de beach tennis. Eu treinei com o Garavini, com o Marighella, com o Calbucci. Então,
Mas quando mudaram as regras, foi lá que eu comecei esse trabalho com o Bucelli, que então foi muito mais específico de técnica, né? Porque para mim, de maneira específica, só o Bucelli sabe quanta gente trabalhou para mudar a minha devolução. Então foi um trabalho grande, a gente se dedicou muito. Então isso foi o primeiro passo. Depois quando colocaram também a rede A a 1,80. 1,80, isso também mudou. E mudou ainda, foi um outro step para o esporte, Esse ainda foi outra 1,80, você mudança. acha que ele ajudou mais você, né? Porque o que falavam assim, mudou pra 1,80. O Capelete tem 2 metros de altura, pra ele os 10 centímetros vai ser vai doer menos, um pouco menos. Você acha que isso foi bom também? Mas Cara, acho que eu acho por que ele sim. ser alto na devolução também ajuda, né? Porque senão a bola Sim. cai muito na... Eu acho que para mim doeu menos que para outros jogadores. Isso concordo. Como o contrário, a linha de 3 metros não me ajudou por nada com a minha altura, porque a linha de 3 metros, para mim que sou muito alto, A bola tive, tem tempo de descer, né? Exatamente, e também sobre o ponto de vista físico também mudou muito, porque eu comecei a jogar numa posição muito mais agachada que antes, e quando você é muito alto isso incomoda um pouco mais, por isso que mudei também o meu treino físico nos últimos anos com o meu treinador físico que é o André Astuto. Então, mas acho sim que o 1,80 m foi para mim muito menos pesado que a mudança dos 3 metros. Isso realmente ali nos 3 metros mudou totalmente o meu jogo. Eu também estava com dúvidas, falou a verdade, galera. Tipo, vou conseguir continuar a ser um dos melhores do mundo com essa mudança. A gente falou muito sobre Então isso, o cara. golpe que você acha que você mais conseguiu mudar nesse tempo foi a defesa. Devolução. A devolução, e defesa, mas de maneira específica, sobre o meu ponto de vista, foi a devolução, porque era o meu golpe mais fraco, mas também porque eu não estava, na realidade, treinando muito, porque não precisava, eu estava lá jogando bloqueio, eu sou 1,93 m, então eu estava lá dando pressão para o meu adversário e fechava lá o espaço. Saque, devolução e pouco rally, né? Pouca troca, né? Não tinha tanto volume, né? Exatamente. Demorava mais, né? Como jogador lá também não tinha muita coisa que treinar, na verdade. Claro, a gente sempre treinava, mas treinava essas 3 coisas. Saque, devolução, reflexo, porque era tudo uma questão de reflexo para colocar a raquete lá. Aí começa a entrar um pouco de spin, um pouquinho depois nos 3 metros, já começa a variar mais os golpes, né, Bucelli? Tá. E aí foi atrás dos livros, foi atrás do quê? Baseou em quê? No tênis, Bucelli, para criar uma metodologia? Como que foi? Eu falo sempre que felizmente eu nunca joguei a tênis. Nunca. Eu falo felizmente porque eu não tenho preconceito sobre isso. Eu, claro que estudei também o tênis, porque por alguma coisa pode ser importante, por exemplo, o saque, mas também o saque, na verdade, no beach tennis eu acho que vai ser muito diferente do tênis. Mas eu gosto de estudar todos os esportes, sou sincero. Mas não estudar, eu gosto de ver se a técnica é a mais eficiente. Então eu olho vídeo sobre isso. É um hobby. Eu vejo bastante na internet, Bucelli, vídeos seus, dos meninos, e todo momento você é um cara que eu gosto muito disso, de tocar, chegar e falar assim, não, tem que sair daqui, Tá. A raquete parte daqui, faz esse movimento. Você acha que esse é o ajuste fino que você consegue chegar num golpe preciso, um golpe bom? Pode ser. Eu acho que sim, porque da verdade agora o jogo está muito veloz. Então, cada espaço mais é tempo perdido. Então, a gente deve ser de verdade muito curto, muito veloz, muito eficiente. Então, eu gosto de verdade. Eu, felizmente, consigo olhar quando você impacta a bola. E naquele momento que você impacta a bola, eu percebo se você está indo um pouco antes, um pouco atrás, tudo isso. Então eu gosto de falar muito. Eles sabem, falo eles sabem que eu falo muito durante minha Pega aula. bastante no pé. Sim, porque eu acho que é sempre possível melhorar. Com certeza. Não existe. No treino a gente deve ser perfeito, eu falo. Depois o jogo é outro mundo. No treino a gente deve ser perfeito. É isso que a gente tenta fazer. Sim, cara, te falo a verdade. Eu sempre viajei muito nos últimos mais de 10 anos para causa do beach tennis. Então, eu nunca estava, vamos dizer, com alguma limitação sobre ir viver em um outro país. Claro que queria viver num país onde o beach tennis estava mais crescendo, né? Então,
a pandemia foi um momento, né, que demorou Difícil, tudo, porque honestamente fiquei um mês em São Paulo antes da pandemia, voltei para a Itália, depois 15 dias começou a pandemia. Eu já lá estava pensando e estava pronto para ir viver no Brasil, mas acho que a pandemia, é claro, demorou tudo de 2 anos. E no ano passado me organizei um pouco a pouco, porque sabe, ir morar em outro país, especialmente Demora. fora da Europa, para um europeu, como para um sul-americano ir na Europa, não é tipo que, tá bom, vou, amanhã vou viver no Brasil, né? Tá fácil, né? Tem que arrumar tudo, tem que organizar a sua vida, os documentos, os papéis, ter tudo feito certinho. Eu quero fazer a coisa certinha, assim, então, Aham. para ter o meu RNE, o meu CPF, tudo isso, demorou um tempo, faz parte. Agora que tenho tudo isso, que está tudo certo, consegui me organizar para morar aqui. Mas a ideia de morar no Brasil era já tempo que eu tinha. Eu já vi outros jogadores atletas que fizeram isso. E antes, por causa de torneios e outras coisas, foi um pouco mais complicado, mas agora era o momento, né? A Aham. pandemia mostrou que não tem mais tempo, né? Tem que fazer agora porque tudo pode Amanhã mudar pode ser. daqui a amanhã, né? Então, realmente mudou um pouco também, talvez, o pensamento meu. E estou muito feliz agora de estar aqui e fazer essa A experiência, né? gente, Quanto tempo que você joga beach tênis? Toda a vida, né? Toda a vida. Tenho quase O 31 tênis você anos. também não... Tênis, eu joguei tênis. Jogou Joguei tênis. tênis para 10 anos, mais ou menos, quando era criança. Parei de jogar tênis há 15 anos para um problema no cotovelo. E depois me dediquei só ao beach tênis. Mas o beach tênis, de brincadeira, a gente jogava na praia desde quando realmente a gente era criança. 8 anos, 9 anos, a gente já bateva a bola lá na praia na Itália. Então, realmente, ele já tinha toda a vida. 1,80 m já, Ricardo, aquela E você lembra quando você percebeu que o beach tênis virou algo rentável, que dava pra viver de beach tênis, que daí virou profissional de verdade? Beh, cara, Como que foi isso? vamos dizer que quando eu terminei os estudos obrigatórios lá na Itália, que eu estava com 19 anos, eu comecei. Obrigado, Pinuzza. Sim, obrigado. Minha mãe que ajudou bastante nisso, porque eu não gostava muito de estudar, fala a verdade, galera. Não tinha essa paixão para estudar. Então, terminei a escola obrigatória na Itália e falei, não vou continuar a estudar, esquece. Mas na prática, comecei a estudar idiomas e tudo isso depois, mas, tipo, foi mais realmente uma Cumpri com paixão. a minha obrigação, agora Exatamente, chega. obrigação, tchau, chegou. E comecei a dar aulas lá na minha cidade, na Itália. Que cidade que é, Cap, pra quem não sabe? Cesena. A gente Cesena. mora em Cesena. Tive lá um clube onde meu pai estava dando aulas também. Eu comecei a dar aulas. Comecei a fazer os primeiros viagens para jogar campeonatos. Eu lembro que o primeiro ano, depois que terminei a escola, eu joguei campeonatos no Brasil em dezembro. Joguei Florianópolis, Costal do Santinho e Búzios. Aham. Antes disso, eu joguei San Martín e Aruba. Uhum. E depois, em março, Ilha Maurício e Ilha Reunião. Foram os primeiros torneios internacionais que joguei. E tudo Pô. você que investia. Eu Sai do investi, seu eu tinha bolso. já o meu primeiro contrato com o meu patrocinador, que era a MBT. Eu dava aulas. Tá. E tava quando estava com as férias, ia jogar os torneios, né? Eu vi que assim, um pouco a pouco, eu conseguia viver disso, vamos dizer. É um tipo de vida que eu gostava muito, né? Porque quando comecei a viajar, pô, eu Conhecer adorei. lugar novo. Conhecer lugar novo. Eu descobri que eu tive essa predisposição, se fala em português, para viajar, para isso, hein? Eu gostar. nem sei o que é isso. Vou ter aula de português hoje com os caras, hein? Porque é parecido em italiano, só tinha a mesma palavra. Eu vi que com essa predisposição para aprender línguas, para descobrir novos países, então, tipo, gostei muito. Eu comecei a viajar lá em San Martín, na primeira viagem, e não conseguia falar com ninguém, porque o meu inglês era mais ou menos, o meu francês era quase nada, porque na Itália, assim, teoricamente estuda inglês e francês, mas na verdade, depois da escola você não consegue falar. É igual aqui no Brasil, que estuda português e Exatamente. inglês, mas eu não... Não dá. Não serve pra nada. Então, fiquei com essa paixão. Depois do primeiro viagem, comecei a fazer aulas na Itália de inglês e de francês. E queria sempre viajar mais. Os torneios, os campeonatos foram bons. Tipo, algum ganhei, algum cheguei em segundo lugar. E eu vi que, então, valeu a pena. E a minha vida, cada ano, eu estava viajando mais. Dando aula, dando clínicas. Comecei a dar a minha primeira clínica também, foi lá em San Martín. Aham. E eu gostei muito disso também, compartilhar a minha experiência como atleta, como professor em outra língua, adorei. Então, E foi devagar. Eu Você, nunca parei. Eu comecei 10 anos atrás a treinar. E desde o começo eu amei. Eu de verdade comecei. Eu lembro ainda agora os 4 meninas de 8 anos que eu comecei. Eu não sabia lançar bola nessa época. Eu acho que a minha paixão começou porque eu, da menino,
quando eu joguei como capo no sub, a gente ganhou muitos torneios juntos. E todo mundo me falaram, você é campeão, você joga muito. Eu acreditei, Melis, mas na verdade eu não sabia jogar. Por quê? Porque depois, quando comecei a jogar pro, eu comecei a perder da pessoas que tinha a raquete torta, como se fala? Torta. Pega tudo errado. Tá. É claro, eu fui campeão, então eu não aceitei isso, né? Na minha cabeça. Por isso eu parei de jogar por 2 anos e depois, sempre treinando, Só um minutinho só. comecei a Só um achar. minutinho. Eu quero mandar um recado pra todo mundo. Chupa, porque eu perco também pra esses caras aí. Então, eu vou largar o 23 e vou virar treinador também. Pode continuar, Gutierrez. A parte técnica tá. Não, eu sei ensinar agora. E depois comecei a achar, cara, eu devo entender esse esporte, porque eu não consegui. Eu não quero que outro jovem jogador vá achar de ser campeão sem uma boa técnica, tá? E depois continuei. Felizmente, a nossa escola na Itália sempre trabalhou muito bem. E, como eu falei pouco antes, a nossa colaboração foi acaso, eu falo, por sorte, porque ele estava sem treinador naquela época. E um dia ele me falou, Ale, pode chegar para lançar alguma bola? Eu devo treinar. Tá. Eu comecei a lançar, no mesmo tempo eu falei, Miki, porque a gente, Miki, eu quero também falar alguma coisa, que eu olho no seu jogo. Tá. A volta depois, a gente vai de novo lançar, falando alguma coisa, e depois foi uma... E ele aceitou as críticas normalmente. Sim, felizmente sim, mas claro, eu falo sempre, não são as palavras que fazem a diferença, deve ser a sua percepção. Quando você percebe que o golpe tá bonito, tá. Se você também não quer aprender algo, mas tenta uma vez, e você reconhece que isso é melhor, não é você, é a sua cabeça que reconhece isso. Então, depois começamos, eu agradeço sempre ele para dizer a mim essa oportunidade, porque no começo não foi fácil por nada, imagina. Ele já era um campeão. Também, eu era o seu amigo, não era o seu treinador. Mas eu acho que a nossa capacidade de dividir essa relação fora, essa relação na quadra foi fundamental. Depois comecei com outro jogador, tudo isso. Agora, felizmente, com muita sorte. Como que vocês se sentem aqui no Brasil hoje com tanto carinho, assim? Porque é impossível vocês entrarem em algum lugar de beach tennis e não parar mais de 20 vezes antes de chegar na quadra pra treinar, né? Sim. Você acha que é igual ou maior que na Itália hoje pra você? Não, é maior com certeza, não temos alguma dúvida sobre isso. Sobre um lado fico feliz disso, sobre o outro um pouco menos, vamos dizer só porque a Itália é o país onde nasceu o beach tennis, né? Então, agora, infelizmente, por causa acho de muitas coisas, não deu tal certo na Itália. Não é que não temos beach tennis na Itália, temos um movimento que é menor daqui, qualidade dos jogadores é muito alta, mas infelizmente para eles viajar muitas vezes é difícil, é complicado, porque gasta muito dinheiro. Financeiramente, mas você viu no Campeonato do Mundo por equipe também, os meninos da Itália, quase sempre a equipe no Campeonato do Mundo por equipe, quase sempre ganhou o Sub-Itália. Por quê? Porque joga muito, tem muita experiência, joga desde muito tempo. Mas enfim, eu acho que esse esporte é mais para o Sul-América, né? Para o beach tennis precisa do sol, precisa da praia, precisa do clima, o tempo tem que te ajudar nisso. A Europa é um negócio diferente, né? A Europa tá frio para quase todo o ano, né? Temos 2-3 meses de calor de verdade, de verão. Em alguns países da Europa, como a Itália. Em outros, lá no norte da Europa, nem isso, tá sempre frio. Nem existe. Então, eu vi também um vôlei de praia, que claro que tem lá na Itália, como na Europa, mas os jogadores, a maioria do tempo, treinam no Sul América, né? Vão para outros lugares. Também o esporte é olímpico. Então, eu acho também que é isso, né? Cada país tem um pouco mais o esporte que se adapta mais para eles. Eu acho que o Brasil é perfeito para o beach tennis, como talvez a Europa é mais para o tênis, paddle, outro esporte. Faz parte. Você acha que isso também, Cap, é um
pouquinho a gente pode falar em governo, assim, que não tem tanto incentivo, se às vezes o governo italiano voltasse, ou as federações também se preocupassem um pouco mais com o beach tênis para fomentar ele lá, tentar crescer, você acha que é falta disso, Buccelli? Eu acho sem dúvida. Eu falo que a Itália gosta de perder o antecipo. A gente no beach tennis tinha muito antecipo respeito a todos os outros lugares. Então, não falo investindo não sei quantos, mas o mínimo a gente poderia continuar a ser em antecipo respeito a outros lugares. É claro que agora o Brasil, em pouco tempo, vai ganhar todos. Senão, eu espero que também nos Estados Unidos, Porto Rico, outros lugares, Austrália, pode ser, vai crescer. Mas, é claro, agora todos os jogadores, ou os melhores jogadores, moram aqui. Os melhores treinadores também começam a treinar aqui. Então, sem dúvida, a Itália vai perder esse antecipo que ela Isso, as escolas tinha. de lá, as grandes escolas, hoje praticamente os maiores treinadores hoje do circuito mundial estão no Brasil, que é É isso. Buccelli e Sim, Tirella, né? também porque, felizmente, o crescimento do esporte permitia a gente de fazer isso, porque antes não foi possível. Agora, economicamente, eles são profissional, então todo o resto vai crescer. É E, como é normal. e aqui no Brasil o beach tênis dá uma condição de vida muito melhor que lá na Europa, teoricamente, para vocês, né? Custo da vida também, né? É. A gente pensando em euros, aqui com o real, para nossa vida fica mais barato aqui, é verdade, galera. Muito mais Então, fácil, a minha realidade. é É isso. igual ir embora pra Argentina, com o dinheiro daqui, por enquanto. Exatamente, cara. Então, isso Mas também. vocês se preocupam com o futuro do beach tennis ou você acha que ainda tem muito para crescer ainda? Ou, Cara, tem muito para crescer, com certeza. Olha só o Brasil, quantas pessoas moram no Brasil? 250 milhões, tipo um número assim, né? Eu, Mais ou menos, só a região de São Paulo tem... eu, desculpa, que se vou interromper. Eu, a primeira vez que fui em São Paulo, porque quando chegou a primeira vez, todo mundo falando, aqui em São Paulo joga todo mundo jogando. Eu entrei em São Paulo, olhei São Paulo e achei, aqui não joga ninguém. Não é verdade que joga todo mundo. Então eu acho que a possibilidade de crescer está muito. É claro que todo mundo deve fazer as próprias coisas com qualidade. Ele deve jogar a esse nível, o jogador deve fazer o jogador, o treinador deve fazer o jogador. Vocês, obrigado por o seu trabalho, porque está fundamental a divulgação, o programa Play BT, sim, a ideia tudo isso está é fundamental, crescer. está fundamental. Mas agora, obrigado ao crescimento, todo mundo vai ganhar sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e vai a cuidar dos próprios business. Que Então, muito se fala em ser uma moda, né? Ser temporário. Tá. O pádel vai engolir o beach eu- tênis lá daqui pra tá, frente. eu acho. sabe? É uma preocupação que A acho preocupação que tem, não. né? Faz parte a preocupação. Quando tem um esporte jovem, porque na verdade o beach tennis é muito jovem, muitas pessoas não acreditam talvez isso, mas na verdade o beach tennis nasceu, vamos dizer, um pouco mais oficialmente na Itália no 2008, 2009, galera. Estamos no 2023, um pouco mais de 10 anos. Na verdade é muito pouco tempo. Sim. Então, claro que está sempre com um pouco de medo, porque nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Ao mesmo tempo, eu acho que, como falei antes, realmente cada país é diferente, tem uma cultura diferente. Eu acho que o beach tennis aqui virou febre, porque o beach tennis, sim, porque é um esporte para toda a família, porque é um esporte fácil, porque tá com o pé na areia, e isso para o brasileiro é fundamental. Eu vi essa diferença na mentalidade. Para o brasileiro é fundamental estar com o pé na areia, especialmente onde não tem a praia. Então, Uhum. São Paulo, para fazer um exemplo como região, Campinas, claro, tudo, porque o beach tennis está bombando mais aqui. Porque a praia está longe e todo mundo quer a praia, perto deles. Condomínios de luxos também aqui na região, que foi na Baronesa algumas vezes, porque todo mundo, eu falei com algumas pessoas lá também, pessoas com possibilidades econômicas importantes. Falaram, gente, aqui a gente faltava de praia, de areia. Quando o beach tennis encontrou isso, mas qual é a diferença entre o beach tennis e por exemplo, o beach volley, o futebol, que é muito mais fácil? Toda a família vai jogar. Exatamente, é para toda a família. Então isso que fez a diferença, porque agora virou viral no Brasil. Isso vai continuar? Eu acho que sim por causa disso, porque eu acho que é já muito mais um estilo de vida o beach tennis, é menos moda. Uma moda vai e volta, o squash virou moda uma temporada na Itália, depois desapareceu, acho que no Brasil aconteceu Também. um pouco mesmo. O squash já
é esporte muito diferente. Sim, eu Aqui você concordo. está com os pés na areia. É menos Então, isso inclusivo, né? Que é a gente menos fala. E inclusivo. principalmente nas grandes cidades, que é tudo muito corrido, muito dia a dia Exatamente, estressante, o cara exatamente. sai do trabalho, ele tira o tênis, pisa na areia e joga, Oh, E se bebe diverte, cerveja. bebe esquece, ele cerveja. esquece da vida. É isso que eu acho que para mim Por 2, 3 horas ele esquece de tudo ali. exatamente. É por isso que eu acho que é menos moda, mas mais estilo de vida já aqui no Brasil. É claro que não podemos esperar a mesma crescita, Crescimento. o mesmo crescimento dos últimos 2 anos. A gente deve entender também isso, porque de verdade cresceu muito. É como todas as coisas que crescem muito, tem um período de estabilizamento, Estabilização. estabilização, tá? Então, não é que se não cresce da mesma maneira, não está crescendo. É, a Sim. curva de crescimento vai Exatamente, diminuir, tá. só que E depois eu vai. acho que ainda vai continuar. Sim. Brasil ou lá fora? O que você acha? Quem que tá na frente, assim, em questões de organização de torneio? Bem, eu acho que com certeza está o Brasil, porque também para o organizador, falando a verdade, organizar um evento de beach tennis é diferente que para um organizador na Europa. Receber aqui patrocínio, tudo isso é mais fácil. Por quê? Porque o esporte está mais forte aqui. Então vale mais a pena televisão, organizar um evento, tem televisão. Na Itália, conseguir televisão para um evento de beach tennis é difícil, galera, porque o esporte não está tão Em alta, né? em alta como aqui. Uhum. Então, também por causa disso, eu acho que um pouco a pouco, nos últimos anos, chegaram grandes organizadoras aqui no Brasil, que organizaram alguns eventos realmente muito bacanos que subiram o nível dos eventos. E, graças a Deus está acontecendo isso porque aqui o esporte é mais valorizado. Então, se é mais valorizado para mim como atleta, é mais valorizado para um treinador, é mais valorizado para o organizador também. Sim. Não quero dizer com isso que é fácil organizar um evento de beach tennis. Eu sei que é muito complicado, contra patrocinador e tudo isso. Como em todas as coisas, é complicado porque o nosso esporte é jovem, aqui no Brasil também. Mas aqui subiu o nível, eu acho, por causa disso, né? Tem um interesse maior, por causa dos patrocinadores da televisão, e isso ajudou para subir o nível. Tem muitas pessoas jogando, então agora realmente o nível dos organizadores aqui, tem alguns organizadores que realmente subiram o nível e fizeram ano passado absurdo. torneios fantásticos, vão fazer esse ano também. Claro que ao mesmo tempo algumas vezes tinha problemas também, Uma limpeza isso faz do parte. mercado, eu acho que é normal. Né? É normal. Cap, a gente sabe que vocês, né, o Buccelli também, vocês são acostumados com a vitória, né? Sempre tá ganhando e tal. E teve uma derrota no Sun Series, eu acho que numa semana, na outra você foi campeão, né? Uhum. Vocês perderam pro Nico e pro Spoto, né? E depois na outra semana foi campeão em cima do Thales e do Alan, né? Sim. Qual que é o peso dessa derrota pra vocês? O que que acontece na hora que ele perdeu? O peso foi mais da vitória que da derrota. É. A vitória trocou muito É. na nossa temporada, acho. A derrota foi muito pesada. Foi Porque doído. eles jogaram em uma maneira tal. Foi um jogo que eu nunca vi. Parabéns a eles. Foi 0-2, se eu não me engano, né? 0-3, Zero acho. três. 0-2. Incrível, sem fazer erro de ninguém tipo. Foi mais mérito deles, você acha, então, Buccelli? Todos dois, sempre. Muitos méritos deles, sem dúvida. Sem dúvida. Eles jogaram muito. E a gente não conseguia jogar o nosso nível. Por merece da outra dupla e por Um dia problemas não bom. entre nós. Um Exatamente. dia não Sim. bom. Mas sim, a vitória do Barcelona foi Nossa. fundamental. Eu devo ser honesto, o Adolfo da Sendever que estava comigo sabe isso. Eu não fui feliz dessa vitória, porque eu sei que a gente não jogou como a gente poderia jogar. Mas às vezes É a preciso jogar. sorte também ajuda muito. Eu lembro uma bola de Irigaray para fechar o primeiro set contra a gente que foi fundamental. De verdade fundamental. Eu olho aquela bola como o troco da nossa temporada. Felizmente ganhando esse torneio a gente pegou mais confiança, começou a trabalhar, eu acho, também melhor. Viu que ajustando se não, alguma se não coisa, trabalhar sim. mais. Então depois, felizmente, conseguimos a ganhar E dentro muito. de quadra, Cap, o que que você sentiu ali na hora ali? A hora que... Cara, te falo, a derrota de Gran Canaria foi pesada, porque honestamente a gente não estava acostumado a perder 0-3 ou 0-2 um jogo, especialmente na final, porque no ano antes, o Anthem a gente tinha tipo 100% de vitória na final. Então,
lá em Gran Canaria, eles realmente mataram a gente, o Nico e o Spoto. E eu concordo, eles jogaram muito, claro, a gente não estava em um dia bom, mas ao mesmo tempo, eu falo a verdade, para mim, eu acho que os 75% do mérito foi deles, porque jogaram realmente a um nível absurdo. Claro que a gente poderia fazer mais, mas, na minha Não deu opinião, tempo, né? esse dia lá era complicado. Perder 6-3, 6-4, perder 6-0, 6-3, é sempre uma derrota, não é que... É. Mas claro que foi pesado na cabeça, e a semana depois a gente tinha a sorte também de jogar em um tipo de torneio de quadra diferente, uma quadra muito pesada lá em Barcelona, que talvez para nossas características como jogadores ajudou. E, e sim, na semifinal tinha alguns episódios fundamentais que mudaram o nosso jogo, porque a gente não estava jogando muito bem. E na final a gente jogou com o Alan e Thales, outra vez, não jogando um jogo maravilhoso, mas conseguindo ganhar, né? Conseguindo ganhar os pontos mais importantes. E essa foi uma vitória que a gente entendeu bem depois da vitória, que a gente deveria melhorar muito. Os três, a gente entendeu isso, eu, Anthony, como o Bucelli. E partindo da lá, a gente trabalhou mais para conseguir fazer mais. E sim, é isso. Foi um momento decisivo, né? Durante a temporada, porque a gente sabe do nosso potencial. Eu, Anthony, claro que não é fácil jogar sempre ao mesmo nível. E tem os adversários também que estão melhorando muito. Mas lá, nesse momento, a gente com essa vitória conseguiu realmente virar com um Subiu o pouco mais nível, né? confiança, subir o nível e ter mais confiança. Qual dupla hoje que quando vocês entram em quadra, fala, esse vai ser pauleira? O Giannotti e o Spoto, eu acho que Esses são os demonstraram mais difíceis de enfrentar. que são os mais completos, vamos dizer, também como dupla. Eles jogam muito bem, São eu acho que rápidos, né? são rápidos, são jovens também, porque tem 25, 24 anos. Na minha opinião, são a dupla E dupla mais... brasileira que tá chegando aí, que O Alan e Thales mostraram que são a dupla brasileira com dois jogadores brasileiros, com certeza que estava com mais confiança, com mais continuidade no ano passado. É uma dupla que é sempre difícil jogar com eles. Eu acho que são a dupla melhor, né, Brasileiro. de dupla brasileira, porque o Aham. Barana, O Barão tá depois do rodando. Vini, quase nunca jogou com outro brasileiro. Então, é isso. ele vai continuar com o Nikita, né? Então, o Baran tem algumas situações que pode ser que ele apareça com o Thales aí. Ah, Pode. ninguém sabe agora. Com o Thales, não, desculpa, com o Alan. Pode ser que eles joguem algum torneio junto. Eles já estavam pra esse próximo, mas eu acho que depois do que aconteceu agora do último, que ele saiu, acho, alguma coisa assim. Não sei, eu prefiro não falar. Polêmica. Não, Vamos deixar esse negócio pra lá. O Cap, uma das suas principais características é não ficar rodando muito de parceiros, né? Você Uhum. jogou muito tempo com 7 anos Com o Carlos, né? com o Carly, depois jogou com o Calbucci um Com bom o Marighella tempo, né? também, Com o um ano. Marighella também. E depois, acho que 2019, 18, começou com o Anthony. E Uhum. desde lá foi só igual foguete, né? Não tem ré, né? Os dois, né? Só vai pra cima, só, né? Você acha que você também, Michele, que eu acho que é mais pra você até. Você acha que o segredo de chegar no topo é realmente essa menos rotatividade de parceiros e realmente buscar o melhor entrosamento entre dois atletas de ponta? eu acredito muito nisso. Eu sou fã total dessa desse tipo Forma de trabalho. sim, de essa forma de trabalho. Para mim, o trabalho certo precisa de muito tempo. Então, para fazer um trabalho com todas as duas pessoas, eu preciso de fazer as coisas certas, precisando de muito tempo. Se todas as vezes a gente vai trocar parceiro, tá muito difícil. Claro, eu posso ajudar tecnicamente um jogador a crescer, mas depois não é somente isso. Tá, coisa você deve ser combinado perfeitamente, você deve entender na quadra, fora da quadra, tá fundamental. Eu, isso para falar, no começo eu acho que o nosso problema foi também de entender como as pessoas. Eu, no meu rolo, fora das técnicas, fora da táticas, tentei de ajudar muitos, ele e o Anthony, para entender como pessoas, porque são características, são pessoas diferentes que no começo eles olharam mais os defeitos que os prejos. Não se fala prejos. Acho que sim. Depois, quando eles entenderam de aceitar os prejos e crescer, obrigado um por outro, a gente cresceu muito também na quadra. Isso é fundamental, mas precisa de tempo. E o Cap, o Anthony é fora de série a vontade que ele tem de ganhar, né, cara? Sim. Eu nunca vi ele junto com você é, com
com 50%. Ele tá sempre. Vocês dois são bem alinhados quanto a isso, né? Você vê que a vontade tá no olho mesmo dos dois. Eles entram pra ganhar, sejam de quem for, né? Claro que não é sempre assim fácil ter a mesma motivação, porque você sabe, quando você ganha por anos, muitos torneios, não É pode igual ser todos, casamento. mas a gente precisa disso. Eu sei quando a gente tem essa vontade, se olha. Quando Anthony pega assim o cable, por exemplo, eu estou certo que a Aí você gente vê ele vai se ganhar. mordendo e É, raspando. porque Vai matar o deve ser capelete. isso. E agora Ah. você em São Paulo e ele aqui em Campinas, Não, agora felizmente depois de anos vai ficar muito mais fazendo- fácil para treinar. sim, É a com primeira certeza. temporada que vocês conseguem se unir Sim. mais assim pra treinar junto, cara. Sim, é a primeira e eu sempre achei isso fundamental. Eu acho, te falo a verdade, que sempre um dos meus segredos foi a mentalidade de saber que para construir algo importante, uma dupla, precisa de uma dupla. Se você cada torneio troca de dupla, não está construindo, não está investindo nada. Tem que investir também, acreditar no outro jogador. Por isso eu joguei muitos anos com o Carli, depois fiz uma experiência com o Marighella, joguei um monte de torneios com o Calbucci. Então isso, se você joga justo para dois torneios, você talvez não vai ter o resultado que você queria, é fácil falar, tipo, foi por causa do meu parceiro. É sempre fácil falar assim, no Bistanis, infelizmente, todo que mundo mais está acostumado acontece, a isso, o que mais acontece. Mas tem que investir mesmo. Então, o que eu fiz com o Anthony é o que eu fiz no passado também, né? Eu acreditava muito nas qualidades de nós, e por isso a gente começou a jogar juntos. Claro que a gente tinha sempre esse problema, que para mim sempre foi um problema fundamental, para o Anthony mais ou menos ao começo, mas acho que ele agora entendeu a diferença sobre isso, de treinar juntos. Treinar juntos não é que é uma opção mais que tem, é fundamental. Sim. Então, quando eu comecei com eles, eu falei, cara, vamos fazer esse negócio juntos, vamos jogar, vamos aproveitar do fato que o Bucciali está aqui para nos ajudar, né? Claro que eu começo, ele morava na Gran Canária, eu morava na Itália, depois ele morava um pouco no Brasil, um pouco aqui, um pouco lá, era complicado para os dois. Então a gente nunca conseguiu realmente treinar juntos, a gente se acostumou a jogar juntos jogando torneios, mas claro que eu que sou muito perfeccionista em isso, eu quero preparar antes do torneio, né? Eu não quero chegar no torneio para, tipo, dar a virada Ajustar lá, a coisa no jogo. ajustar. Para mim também não foi fácil por Não nada. foi fácil para porque ninguém, né? Não foi fácil para ajustar ninguém. durante a temporada, durante o torneio, ideia técnica que eu tinha a aplicar como Anthony, porque com ele eu sempre fico Trabalhou junto, junto? sim. Como Anthony um pouco Não dá pra menos, ajustar no então torneio. como Anthony eu tinha sempre pouco tempo, eu deveria estar certo de o que eu deveria trocar. É. Em pouco tempo vamos trocar. Felizmente ele tem qualidade para trocar e a gente conseguia fazer isso, mas não foi fácil por nada. Também porque o Anthony não estava acostumado a isso, falo a verdade, ele depois vai confirmar. Ele estava sempre acostumado a mudar de parceiros, ele chegou como jogador profissional nos últimos anos, então para ele também estava acostumado a sempre jogar com parceiros diferentes. Então, sabe, também na cabeça começaram uma parceria oficial com um jogador, com um treinador. Ele nunca tinha um treinador antes, o Anthony. Verdade. Eu depois pensei a isso, sabe, durante o processo. Não é tão fácil chegar um dia e ter uma pessoa que te ajuda, porque tem que dar confiança a ele, tem que te acostumar a um modo de trabalho diferente. Eu sei que sou um jogador que eu pretendo muito da mim mesmo, mas pretendo muito no meu parceiro também. Para mim, profissionalidade é tudo. Se falta isso, eu fico muito nervoso. Isso me deixa realmente, tipo, não tá dando certo. Então, cara, nós somos duas pessoas realmente muito diferentes, mas o profissionalismo, graças a Deus, que a gente agora consegue fazer é fundamental. E a gente, um pouco a pouco, se adaptou um ao outro para tentar de nos ajudar, ao mesmo tempo entender as qualidades do outra pessoa. O Anthony tem uma coisa que é absurda, um talento natural, que eu acho que é o único jogador que tem essa predisposição Habilidade natural que para o ele esporte, tem, habilidade. Então, para ele aprender é mais fácil, mas ao mesmo tempo, ter um treinador, um parceiro fixo na cabeça muda muito. Muda, Então, né? Não para foi isso, fácil ganhar não foi a sua fácil. confiança, eu devo ser honesto, mas depois foi. Ele sabe, eu já falei para ele, nessa temporada eu estou vendo um Anthony como um meio diferente. Um Anthony mais maduro, que Mais está, profissional, de está verdade, né? muito focado. Eu sou feliz demais disso. Não sei como vai ficar, vai estar Como vão ser os a resultados, né? temporada, tá? Mas começa, como se fala? Muito mais profissional. Né? Predisposição, Uhum. eu fico tranquilo, porque nunca pode saber se a gente vai ganhar ou não, mas o profissionalismo está na base e a gente deve ter isso. Eu sempre falo, podemos ganhar ou perder,
A única coisa que não quero é chegar, tipo, perder e falar, mas a gente poderia preparar de maneira diferente, Não pode poderia ser. fazer mais. Não, isso Fez. me mata na cabeça. Isso, infelizmente, para mim foi sempre um problema, talvez também demais, eu não sei, mas faz parte da minha mentalidade. Então, isso acho que foi um dos meus segredos para me deixar sempre lá ao top. Eu não aceito de chegar ao torneio e não ser preparado. E saber que a gente não se preparou bem. Para mim, isso é inaceitável. Então, agora também que a gente tem uma tipo de mentalidade, se a gente sabe que chega bem preparado, depois ganhar ou perder faz parte. Sim. Eu, pessoalmente, aceito muito mais uma derrota se eu sei que a gente se preparou bem. O que para mim é inaceitável é perder sem que a gente se preparou bem. Se a gente não se prepara bem, consegue ganhar, eu acho que é uma parte de sorte também. Vai dar uma vez, vai dar duas por causa das nossas qualidades. Não vai dar certo no longo prazo. Então, se eu já sei que a porque gente as outras duplas estão correndo atrás. Exatamente. Então, se a gente se prepara bem, para mim também é muito mais fácil, eu acho mais justo também, aceitar o que vai acontecer. Porque não é que se você se prepara bem, vai ganhar. Ninguém tem essa, porque senão seria fácil, né? O esporte é isso, mas se preparar bem te dá mais oportunidade. Se você sair da quadra sabendo que você entregou o seu melhor, é completamente diferente. O Exatamente. resultado é que o menor valor, na real, assim, né, quando acontece isso. Exatamente. E pra dupla funcionar, Cap, você acha que fora de quadra tem que ser muito bem entrosada também, né? Você se dá muito bem fora de quadra com o Antônio, né? Vocês são amigos, né? Sim, cara, a gente passando muito tempo juntos, chega amigos, né? Faz parte. É claro que depois, vou repetir, nós somos duas pessoas, eu acho o Anatomy totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu tinha um tipo de... com o Carly, um tipo de entrosamento, talvez, maior. A gente era mais parecida em algumas coisas. Não quero dizer que isso é bom ou mal, simplesmente era uma pessoa diferente. Com o Anthony, a gente, claro, passa muito tempo Eu juntos. estou muito parecido com o Anthony. Sim, viramos amigos, bem sendo pessoas diferentes, porque faz parte. Então a gente tem um entrosamento muito bom, eu respeito muito deles, tenho muito respeito deles, acho que é uma pessoa muito leal, que quando acredita uma pessoa realmente acredita, é realmente gente boa, ele te dá muito, ele é um menino que realmente te dá muito de coração. É um cara de coração, realmente, o Anthony. Então isso é a coisa que eu mais gosto dele, que ele é natural, realmente vai de coração. E quando não tinha esse proximidade antes dos jogos, vocês se falavam ou só quando chegava no torneio? Não, a gente sabe, dentro do mundo do beach tennis, eu tenho sorte de Mas falar da que parte tática, a parte Não, a cara, estratégia contra os atletas, como que era isso nos bastidores? Cara, te falo, quando a gente começou a jogar juntos, claro que começou a compartilhar, né, todas as nossas ideias, informações, também diferentes muitas vezes, mas a gente tem uma visual talvez diferente do esporte em alguns sentidos, mas depois juntando-se com o Buccelli, agora a gente tem realmente Tá começando a alinhar. alinhar muito mais. No começo, honestamente, isso foi foda, porque ele tinha uma mentalidade totalmente diferente, muito assunto técnicos como táticos, estratégia, pô, parecia que a gente estava em outro mundo, né? Cada um tava jogando um jogo, né? Exatamente. Mas depois a O gente bruxo. se conheceu mais. Ele é realmente o bruxo, né? Realmente ele tem uma magia na quadra, que algumas vezes é magia, mas que para mim muitas vezes me incomodava Te também ferra, na quadra. né? Tipo, fazendo bola que eu não pensava que ele iria fazer. É tipo, você ganhava o ponto, todo mundo, uau, extraordinário. E na minha cabeça falava, nossa, eu não tinha a menor ideia que ele estava indo jogar essa bola. Se outro cara já vi chegava na algumas- bola, eu tava, tipo, Você morto. Não nunca sabia sabia onde que ir. ia sair da mão ele dele. cresceu muito sobre isso. A gente falou muito sobre isso, porque não pode, para mim, para ganhar, não pode ser sempre bruxaria. Deve ser coisas simples. E quando precisamos, vamos fazer bruxaria, porque você é o Anthony, é o bruxo, tudo isso. Mas Ter equilíbrio, né? Sim, ter equilíbrio foi fundamental. O primeiro ano, gosto de falar sempre isso. O primeiro ano foi muitas bruxarias, muita. O segundo ano passado, ele acreditando também No seu em trabalho. mim, sim, no meu trabalho, ele aceitou de fazer coisas mais simples. Eu agradeço ele muito por isso, porque eu sei que não é fácil trocar a mentalidade. Eu agora esse ano espero de fazer coisas simples e bruxaria. A gente está treinando golpe que o ano passado nunca treinou. Porque agora podemos, porque como se fala, a coluna vertebral está pronta. Então agora podemos fazer também outras coisas. E o Cap tá pronto, né, pra uma bola dessa, né? Porque antes, do nada, tirava do bolso. Tirava de bolso, O jogo tá pra lá, eu vou fazer. Não, ele antes, realmente, quando a gente começou, ele jogava de uma maneira para mim que era muito complicado. Eu falo a verdade, era muito complicado entender. Estava perfeito, porque Sim. quando eles começou, é claro que você começa a parceria, por quê? Porque você sabe que tecnicamente está perfeito, mas depois chega outro. Se um joga taticamente numa maneira, outro completamente na outra,
Fica difícil, né? Você pode ser o melhor, como eu falo sempre. Aí quem tem que resolver isso é o Buccelli, né? Exatamente. Deixa pra ele, Olha, né? toma, Deixa pra ele. pega Não, aí, ó. eu Tem que sabia cuidar. que a gente tinha característica para jogar juntos perfeita, assim, o Anthony, desde o começo. Eu falei, tipo, ele é o meu parceiro ideal como característica. Mas claro, Pô, como eu o Ale posso falou, te pedir não é uma só coisa? isso, né? Para de trocar a raquete de mão pra bater na bola. Porque meus alunos chegam lá na quadra, pega seus vídeos aí, pega a fera pegando e fazendo assim, ó. Tum. No treino. Parece Outro dia no fácil. jogo, Buccelli, eu quase joguei meu sapato nesse cara, velho. Ele jogando aqui em Itatiba junto com o Ramos, contra o Flávio e o Hugo. Mas no Fo- torneio. Foi num torneio lá no Sandrinho, se eu não me então, engano. Você não tava nesse Eu torneio. falo desculpa por isso, porque Daqui a pouco o Flavinho Aroca me Pra faz uma bola brincadeira. na paralela dele. Ele me pega, cata a raquete, troca de mão e bate. Aí meu Durante o aluno. torneio? Durante o torneio? Eu nem lembro. Na final do jogo. Eu vou Sério? pegar o vídeo e vou mandar pra gente você. Pega o sempre vídeo, sobre porque eu não isso, lembro porque no disso. treino, ele gosta de fazer Sim. isso. No jogo ele fez isso. Aí o meu aluno do meu lado olhou pra mim e falou assim: Ah lá, você fala pra mim que não pode. Tem que me mostrar esse vídeo. Eu, Eu não vou- lembro, eu vou não vou procurar esse confirmar vídeo. nada na câmera, galera. Não vou Foi- confirmar o que ele falou, eu não Foi lembro Fallon. desse vídeo. Foi o Fallon do. Fallon? Acho que foi o Fallon em Itatiba. Ainda não confirmo, não É, sei se, mas eu se é lembro, verdade. Vamos ver. Você Vamos jogou contra o pegar Hugo e o o Flavinho vídeo. afinal. Papo Vou do pegar Flavinho, o eu vídeo. lembro da final. Eu lembro da final, eu Não vou lembro, pegar. vamos ver. Eu faço de brincadeira no treino, então pode ser. Pode ser, mas não Viu que lembro, não pode vamos ver. brincar no treino? Não, Fala não, pra mim. O que é que vocês mais gostam, assim? A gente já tava falando antes, né, Ricardo? Hoje, assim, na culinária brasileira. Você tá com saudade da pasta? É o churrasco. Eu gosto muito do churrasco. No churrasco, né? Felizmente Tudo agora sobre em São churrasco pra Paulo, a maçã, a pasta, está como na Itália. A pizza também. Tem um monte de restaurante no São Paulo que a gente gosta. A gente gosta de ir para restaurante para testar. Então não posso falar nada. Não, todo mundo me falou, a cozinha italiana vai faltar no Brasil. Na verdade não é assim, porque eu Você amo come a carne. pizza com ketchup ou não? Isso Fala isso, por favor, com os italianos, né? Nunca mais, né? Vamos cortar isso aqui, porque Tá, ontem é um por isso exemplo eu- péssimo sobre isso. Não, você não pode imaginar. Ele come pizza É. com tuna, presunto, Que pra vocês eu sei que é normal, Não. mas na Itália você tem um Atum, peixe na pizza, não tem um presunto. parmesão. Você tem a carne e não Aqui tem um peixe. mistura tudo. parmesão. É. Eu vou trocar mesa todas as vezes. Todas as vezes que ele pega. Nem eu um troco a pouquinho de mesa. ketchup? Não, não, Já provou? não, por favor. Chegou a provar? Não, cara, Pelo isso é... amor de Deus, como você fala aqui. Pelo amor de Falam Deus. que não pode comer macarrão com faca também, é isso? Não, macarrão com faca é tranquilo. Não. Como Nem- fica? nem vou Vamos responder trocar sobre disso, isso, Vamos trocar assunto. Exatamente. Esse assunto E a não dá. carne hoje é a coisa que mais agrada a vocês. assim. E quando não tá Eu- treinando, vocês ficam juntos, fora de quadro? O que vocês costumam fazer? Sim, Restaurantes? sim, a gente fica muito juntos também fora da quadra. É mais... Mas, falando um pouco de beach tennis, eu devo ser honesto. A gente fala muito na quadra, mas fora não falamos muito. Tenta falar de- pouco. Claro que tem vezes que a gente precisa e vamos falar. Mas absolutamente não. Você Isso pretende pegar alguns atletas aqui no Brasil pra treinar? Então, Já teve alguma conversa com alguém, alguma coisa? eu tinha, devo ser honesto, muitas outras possibilidades de treinar outras duplas pro de alto nível, mas eu decidi de não fazer isso, porque na verdade eu acho que treinando outra dupla a esse nível eu não tenho toda essa energia. Porque são muitas, não, a gestão da emoção fora da quadra, eu também sou, não, sou um ser humano, então não posso dar o meu 100% para 4 jogadores desse nível, também porque, imagina, você vai jogar contra, não gosto disso, então, claro, não foi Como você vai fácil, orientar, porque a ambição é grande, os jogadores que me perguntaram são muito importantes, mas ao mesmo tempo eu quero ganhar com eles. Para ganhar com eles, eu preciso, como eles precisam, de dar o 100%. É claro que no mesmo tempo eu estou começando a olhar a nova geração, devo ser honesto. Eu estou começando a achar nisso meninos de
18, que já... 33 você não pensa ainda. Vamos falar também sobre isso. Nova geração, 33, Ele 33 não, o novo... ele não faz milagre. Novo 13. Porque eles são, tem 30 anos, eu espero que 3, 4 anos, 5, 6, não sei quanto vamos ganhar, mas eu também devo achar no meu futuro. E agora pode ser um momento bom para pegar não uma dupla de top, já Que já top tá 10, arrancando. mas ao mesmo tempo, meninos, com experiência e com a qualidade de o que eu preciso, se aumentar que técnica, eu acho que em breve posso começar a fazer. Ô, Cap, um dos assuntos mais comentados assim hoje no circuito do beach tênis é a inserção do técnico durante os jogos, né, Uhum. do circuito, né? Você acha que isso seria muito bom ou não? Cara, seria muito bom sim, seria muito bom com certeza, mas não pensando só no presente, no futuro também do esporte. É isso que eu acho que falta o pensamento em muitos atletas. Eu não falo que briguei com alguns sobre esse pensamento, mas tenho a minha opinião e quando vi opiniões diferentes, honestamente, nem estava lá para honestamente reclamar, porque é muito fácil pensar só a nós mesmos. Porque todo mundo fala, claro, você quer o treinador lá na quadra porque você tem treinador. Sim, mas tem treinador, não é tão óbvio. Vamos dizer, quando eu comecei com o Buccelli, ele era o treinador da nossa escola, onde a gente treinava juntos. Eu quero ver que na minha posição daria toda essa confiança a um cara no dia a dia Um depois. amigo seu, né? Um amigo seu depois de ser treinado para o Calbucci, para o Marighella, para o Garavini, para o meu pai com experiência. Não é tão fácil. Tem que ter também, eu acho, a humildade de dar a confiança a uma pessoa de poder crescer com você. Porque a gente cresceu junto sobre esse assunto também. Porque ele era já treinador desde 7, 8 anos. Eu, quando pensei também que ele estava pronto para fazer esse processo, eu dei minha confiança em ele. E a gente começou esse processo antes de muitos outros jogadores. É por isso que a gente chegou aqui agora com 4 anos de experiência juntos. Mas que tem o potencial de ter bons treinadores aqui também. Um atleta profissional, tem que dar essa confiança, porque se o atleta sempre pensa de saber mais do seu treinador, assim, galera, não vai dar certo. Tem que ter a humildade de dizer, ele me pode ajudar. Porque se você começa a fazer exercício com ele, você sempre reclama, ou sempre está com a dúvida, cara, assim não vai funcionar. Então tem que dar essa confiança. E o segundo ponto tem que pensar o futuro do esporte também. Se o treinador chega na quadra com a gente agora, o meu futuro também, que pode ser como treinador no meu futuro, vai ser já pronto por isso. Porque já tem um processo. A gente tinha a oportunidade de começar esse processo. Infelizmente, foram mais os jogadores que falaram não. E eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Não muito para o presente, mas mais para o futuro. Eu acho que em breve vai trocar, porque agora eu estou vendo muitos jogadores começando a apostar como treinamento, como técnicos, tudo isso, então em breve vai trocar ideia. É claro que você quer fazer algo que você tem. Se você não tem essa possibilidade, agora todo mundo está treinando com treinador. Eu estou muito feliz. Também eu falo sempre É importante pro sobre o esporte, né? último mundial, onde em todas as quadras do aquecimento estava as duplas com treinador. E a gente Isso foi começou legal. anos atrás fazendo isso e todo mundo olhava a gente assim, o que está fazendo ele como treinador, o que é ele, tudo isso. Agora todo mundo está começando a fazer aquecimento como treinador. É ótimo. Eu quero ser honesto, eu não fui o primeiro sobre isso. Eu lembro sempre o Chiodioni como Beccazzoli e Benussi fazer isso. É a primeira vez que eu olhei eles, eu falei, isso, deve ser isso, porque isso é profissional. Em todos os esportes é assim. No beach tennis todo mundo faz aquecimento sozinho, não pode ser. Uhum. Então obrigado também ao Chiodioni, que respeito muito, como Beccazzoli e Benussi, que gostei muito. Eu peguei exemplo e comecei a fazer sempre em todo o torneio, sem vergonha, porque no começo também está um pouco, não está acostumado. O último mundial, todo mundo tinha o próprio treinador por isso. Então, como as coisas, não? Vai crescer. Vai Mas sabe o que profissionalizando. tem que investir nisso também. É Exatamente. isso que eu não gostei da conversa com outros jogadores que me falaram, tipo, mas é fácil para você, você tem o seu treinador aqui. Não é tão fácil. A gente investiu nisso. Ele Eu investiu também. o seu tempo para viajar com a gente quando a grana não era bastante para fazer isso. E eu, como jogador, investi em uma figura de um técnico novo, que eu vi uma vontade dele de entrar realmente nesse mercado
com força. Então não é que um dia chegamos aqui nesse lugar magicamente, a gente investiu nisso. E muitos outros jogadores, eu falei para eles, cara, não me fala isso, porque não é que eu quero o treinador na minha quadra para aproveitar só eu. Primeira coisa, sem dúvida, são já um dos melhores jogadores no mundo sem um técnico aqui na quadra, então não pode ser isso que faz essa tal diferença. E se ele está comigo desde 4 anos, porque investi nesse processo junto com E ele. acreditou Quanto de vocês fizeram isso nos últimos anos? Ninguém. Então, cara, não é questão que eu vou aproveitar mais. É só que eu acredito talvez um pouco mais nessa figura do treinador respeito a muitos outros jogadores. Porque eu acho que sempre foi fundamental. Eu sempre tinha um treinador do meu lado. E investi por isso. E a maioria não tem hoje A ainda, maioria né? não tem. Agora tá vai ter. aumentando, né? Agora vai ter, tem e vai ter Essa porque faz parte do temporada processo, né? acredito que vai aumentar uns A gente foi 70%. precursor nisso. Eu É acho precursor, não sei o que você falou. Foi. É precursor, né? Precursor é isso. Mas- Para de ficar falando difícil que você tá acabando comigo, velho. Vocês que iniciaram. A gente que iniciou, né? Pioneiro. Eu fico orgulhoso disso de nós, honestamente, Pioneiro. dessa parte. Pioneiro. Você acha que Eu o fico- futuro dos torneios do beach tênis é tirar o torneio da quadra e ir para as arenas fechadas? Por exemplo, Da praia. que hoje, Tirar tipo, da hoje praia. a gente fala em aberto, é os torneios em quadra. A gente sabe que a estrutura é muito precária, é muito difícil montar um torneio na quadra, é muito complicado pela estrutura que a quadra lhe Praia. a praia lhe oferece, a burocracia das cidades, né? Cada uma tem uma, não dá para fazer isso. E o beach tennis está crescendo cada vez mais. Você acha que num futuro não muito distante, eu acredito que sim, tá? Essa é a minha opinião, que esses torneios em praia, até pelas clima, tempo, Uhum. essas condições, você acha que vai acabar isso e vai ficar mais restrito às Cara, área privada? Não? eu te falo, claro que a estrutura do clube ajuda sobre a organização e tudo isso, também para os atletas tem tudo já organizado, mas te falo, ao mesmo tempo, o glamour de ir jogar na praia, eu acho que também é ainda um dos segredos do beach tennis. Então, eu concordo com você, é muito mais complicado organizar na praia, mas eu acho que no futuro talvez vamos ter menos torneio da praia, os poucos que tem é porque tem uma base de organização muito forte, porque o evento lá na praia, naquela cidade, é quase uma instituição. Uhum. Então, se consegue isso, que ajuda, eu acho que seria legal ter os dois, porque a experiência de jogar na praia no beach tennis eu acho que é única, e se perde esse aqui, perde um pouco a magia, né? A bruxaria do esporte. Claro que a arena ajuda sobre muito ponto de vista, mas também lá tem arena e tem arena. Uhum. Não pode comparar, vou fazer um exemplo, a Maniacs Arena, que tem uma arena com 30, 40 quadras, ou aqui o CT Lucas Souza que tem 40, com outra arena que tem 6 quadras. Não dá para organizar um evento. Não, sim. Então tem que ter um investimento atrás também para ter todas essas quadras, que é complicado. Eu acho que vamos continuar a ter as duas. No futuro, eu acho isso legal, porque, Mas você acha que vai diminuir as praias, ou não? Eu cara, acho que não, cara. Acho que não sei, Tem te falo a espaço pra verdade, todo mundo. honestamente eu nunca pensei isso, é uma Depende. boa pergunta, é interessante. porque tem arena Eu que não tem- sei, eu eu vou- não queria perder, eu posso falar isso, eu não queria perder os tem eventos arena na que não praia. tem estrutura, não tem Não, mas a gente não tá, tem- a gente não tá levando em consideração isso. A gente tá levando em consideração que o beach Conceito, tennis tá né? crescendo e, por exemplo, ele falou da Maniacs. Até ontem a maior era a Aveiro, que tinha 18. Aí vem a Maniacs com 40, aí vem o Agora chega Lucas ali. com mais 40. Então, tá ficando cada vez mais normal pra gente ter arenas com mais de 20 Claro. quadras aqui no Brasil, tá? Sim. Agora eu vou te falar o porquê que eu acho isso. Isso aqui tá pro Buccelli. Tá. Buccelli, você acha que fora da praia, sem essas variáveis de vento, chuva, tal, você acha que o beach tennis você consegue, por exemplo, já não é tão normal ver o Cap perder um jogo numa final por questões de vento, por questões você acaba equiparando e subindo ainda mais o nível do beach tennis ou não? Devo ser honesto, eu acho que não. Não, Não, é claro que dando as mesmas condições para todos. porque na verdade quando você joga como vento, como outro fator externo, vai ganhar sempre o mais técnico. Cioè, quando você joga como vento, você deve ter mais controle do corpo, mais técnica. Então, é o mesmo pelo indoor. É claro, ele tem uma qualidade de sacar como vento a favor muito bem. Então, essa é uma qualidade que vai. Mas também ele, eu acho que é o melhor sacador também, mano, sem vento, tá? Então, Não muda claro. muito. sim, o nível. É claro que se falamos de Só- outra coisa, tipo areia mais pesada, areia menos pesada, isso pode ser diferente. Porque vai trocar alguma qualidade física
Mas vento, não sei. É isso Mas aí. Só reclama do vento quem perde.